Como parte do processo de transporte, os animais serão inspecionados e identificados, mantidos num lote uniforme e, por fim, embarcados. Isso significa que se você é um motorista ou um produtor de suínos, ou é o responsável técnico pela granja, é importante entender algumas coisas básicas sobre os suínos e seu comportamento. O que assusta os animais ou os faz sentir medo? Por que eles se viram? Por que refugam o manejo? Como reduzir as lesões e evitar os riscos de sofrimento? Mover suínos de linhagens genéticas mais reativas pode ser um desafio. Eles são rápidos e aversivos. É difícil forçarmos animais a ir para um lugar quando eles não querem. Então já entendemos o que os faz com que se movam para longe de nós, na direção que nós queremos. Esta sessão irá explicar por que e de que maneira os suínos fazem o que é o seu comportamento natural. Assim, nós podemos utilizar este conhecimento quando estivermos manejando os animais. Poderemos então tratá-los de forma mais calma, mais segura, fácil e rápida. Inicialmente, acreditava-se que os chineses tinham domesticado suínos por volta de 4.900 anos antes de Cristo. Entretanto, pesquisas demonstraram que a domesticação dos suínos ocorreu há 10.000 anos em uma aldeia do leste da Turquia. A partir dali, deram origem a diversas raças primitivas europeias, chamadas Celta, Landrace, Landschwein ou Large Black, Duroc, Large White e, no Brasil, o Canastrão. Os suínos se adaptaram mesmo lidando com vários tipos de ambientes. Eles foram selecionados para diferentes características pelo homem há centenas de anos. Mas, como as linhagens genéticas têm um ancestral em comum, a maioria dos comportamentos é o mesmo. Todos os suínos são onívoros e na natureza adaptaram a sua dieta ao que estava disponível, como raízes, tubérculos, sementes, cereais, frutas e gramíneas. Para sobreviver, eles dividem as suas atividades em duas jornadas: a de descanso, nas horas mais quentes do dia, e a busca por alimentos, nas horas mais frescas. Apesar de serem predadores, os suínos também podem ser presas na natureza. Assim, são animais fortes e podem se defender ou atacar animais de menor porte. São os leitões e os animais mais fracos os mais propensos a se machucarem. Quando ameaçados, animais adultos podem ser agressivos, especialmente matrizes protegendo sua leitegada. Os suínos são animais sociais e vivem em grupo, ou seja, são gregários. Eles têm uma organização social seguindo uma hierarquia dentro do grupo e aprendem com quem eles podem conviver e quem devem evitar. Por isso, quando ocorre a mistura de diferentes grupos de animais, os suínos se enfrentam e brigam, até que uma nova hierarquia social seja estabelecida. O grupo naturalmente faz as coisas ao mesmo tempo. Eles bebem água, comem, caminham e descansam juntos. Em situações de criações extensivas, é fácil identificar os animais líderes, que são aqueles que influenciam os demais no rebanho. Quando os suínos estão sendo conduzidos, geralmente os animais dominantes estão misturados no meio do grupo, porque estar em grupo é importante para a sobrevivência, e eles sempre vão tentar manter contato visual com outros suínos. Os suínos querem permanecer juntos. Eles brigam com quem não conhecem, seguem o que os outros estão fazendo e se protegem de um perigo juntos. Estes são os comportamentos naturais ou instintivos presentes em todos os suínos. Quando os animais se deparam com uma situação nova, como ser embarcado em um veículo ou ser desembarcado em um lugar desconhecido, eles alteram seu comportamento de acordo com o que ouvem ou sentem ao redor. Os suínos têm um bom olfato. Eles usam o focinho para selecionar alimentos e decidem o que é melhor e mais seguro para comer. Em qualquer situação nova, os suínos vão querer usar o focinho para explorar e investigar. Eles passam grande parte do tempo com a cabeça baixada, fuçando e explorando o ambiente. Nesta posição,
eles precisam de um sistema de alerta rápido para manter o contato com o grupo e serem capazes de detectar qualquer perigo. Seus olhos estão na lateral da cabeça, então eles só veem bem com os dois olhos em uma faixa estreita para a frente. É a visão binocular. Veja como os suínos se viram para ver você e enxergam claramente, ou abaixam a cabeça para olhar alguma coisa. Mas eles têm ampla visão panorâmica para os lados, usando apenas um olho em cada lado da cabeça. Isso é chamado de visão monocular. Com a cabeça baixa fuçando ou comendo, embora eles não sejam capazes de ver em detalhes o que está à sua volta, os animais podem detectar a presença de movimentos. Mas existe uma área diretamente atrás do suíno onde ele não pode ver. É a chamada área cega. Os suínos têm dificuldade para identificar distância e detalhes, mas podem distinguir cores e fortes contrastes. É por isso que uma sombra ou um buraco precisará ser observado mais de uma vez. Os suínos têm boa audição. Eles ouvem sons em frequências semelhantes ou maiores do que nós. É provável que eles sejam sensíveis e não gostem de certos níveis de ruídos, como o som de máquinas e de veículos. Eles usam seus ouvidos para monitorar as pessoas e suas atividades. As orelhas se movimentam para capturar o som de todos os lados. Mas eles não são bons em identificar de onde vem exatamente o som. Os suínos também usam o som para se comunicar. Eles vocalizam para fornecer informações gerais ao grupo e, particularmente, para avisar sobre algum perigo. Se houver altos níveis de vocalização quando os suínos estão sendo manejados, isso indica uma situação estressante para eles. Olfato, visão e audição. Os suínos usam 3 sentidos quando encontram algo estranho, e isso afeta a forma como eles agem. Os suínos também se comportam de acordo com suas experiências durante a criação. Eles têm boa memória de curto e de longo prazo, e na granja podem ter aprendido, por exemplo, quando a ração será fornecida ou o que acontece durante a criação e manejo. Eles também aprendem sobre os humanos e sabem quando não precisam se preocupar ou se devem evitar determinada pessoa. Desde as primeiras experiências com as pessoas, os leitões aprendem como devem reagir ao contato com elas e com eventos estranhos. Alguns suínos são muito mais fáceis de manejar do que outros, por causa das experiências que tiveram durante a criação na granja. Zona de fuga. Fazer os suínos se moverem para o embarcadouro e entrar no veículo de maneira calma, fácil e tranquila leva tempo e é preciso experiência e prática. Em algumas granjas, as pessoas simplesmente parecem ter um talento extra, o que torna o manejo mais fácil ainda. Elas sabem quando se mover e onde se posicionar. Os bons manejadores entendem o comportamento natural dos suínos. Os animais também têm um espaço individual que é chamado de zona de fuga. Os suínos podem se afastar se as pessoas se aproximarem demais, ou defender seu espaço individual. Quando os manejadores e os suínos se aproximam, os mesmos princípios são aplicados. Eles mantêm as mesmas distâncias. Olhe e você verá a zona de fuga.